Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Maíra Óculos e hoje nós vamos fazer o unboxing de uma coisa que eu estava esperando há muito tempo pelo correio, que é essa belezinha aqui. É o kit de artigos para baixa visão do Laramara. Se vocês não conhecem, o Laramara, ele é uma entidade que trabalha com deficientes visuais e tem vários itens que eles produzem para esse tipo de público. Então, uma coisa que eu já achei interessante é que o endereço tanto deles quanto da pessoa já vem assim com uma letra bem grande, né, ampliada. Essa ampliação para mim ela é boa. Não sei se vocês não me conhecem, né? Eu tenho baixa visão e também trabalho com deficientes visuais. Eu sou professora da área de Educação Especial do município de Canoas, Rio Grande do Sul, e trabalho no NAPB, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção em Braille. Mas eu trabalho principalmente com material ampliado para pessoas com deficiência visual. Esse papelzinho amarelo aqui eu colei só para que não se veja o meu endereço, tá certo? Então vamos abrir. Ou será que não? Ai, suspense! Não, mas vamos abrir logo, depois a gente olha ali olha o que vem, porque é um kit com vários materiais para baixa visão, certo? Eu acho que ele vem com bastante papel plástico bolha, porque vem alguns itens que são meio difíceis de encontrar, outros mais comuns. Alguns itens que são comuns, que se encontram em qualquer papelaria, e outros que são mais difíceis, que só em locais específicos que a gente encontra. E tem um deles, que eu acho que vai ser o primeiro que eu vou abrir, que eu tô particularmente curiosa, que ele é um auxílio para leitura, que eu tô bem curiosa mesmo para testar. A gente tá difícil de abrir porque ele tá muito embalado. Dá pra ver que não tem pena de embalagem, né? Porque a minha tesoura aqui tá trabalhando. Olha só, a caixinha é igual como tá no site, pelo visto. Vamos tirar ela toda pra ver se é igual mesmo. Desespero da pessoa, né? Curiosidade. Vamos ver aqui. Olha só. Uma coisa que eu achei interessante, como eu estudei a minha vida toda em escola regular e na minha época não tinha sala de recursos, eu já vi que os personagens aqui da caixinha, eles leem e escrevem igual a mim, bem curvadinhos, né? Eu sempre li e escrevi com essa curvatura aqui dos personagens, né? Então eu também tenho uma certa dificuldade quando eu preciso ler durante muito tempo, porque eu fico com uma certa dor na coluna. Inclusive, o item que eu tô mais curiosa para ver, que é um plano inclinado que tem aqui dentro, ele em tese, ele diminui esse problema, mas eu pessoalmente ainda sou muito fã das ampliações, porque aí a gente consegue fazer as coisas sem a curvatura. Vamos ver aqui a caixinha, gente, ela tem esse elástico aqui, e na verdade eu vou ter que amarrar, mas parece que ela fecha que nem pasta, fica esses elásticos assim, ó, na diagonal. Vamos ver aqui. Olha que legal, gente, olha que bonito. As canetas, elas vieram aqui bem direitinho embaladas nessa coisinha aqui de, parece um EVA, mas é mais grossinho, né, para elas não baterem. Aqui veio uma guia para leitura. Gente, depois eu vejo o resto. Eu tô louca para ver o plano inclinado, né? Tá, vamos ver o plano inclinado, depois a gente testa o resto com o plano inclinado. Vamos deixar a caixinha aqui, depois eu arrumo ela com o elastiquinho. Gente, isso aqui é o outro que eu tinha comprado de um outro local. Ele era diferente, tá? Então aqui a gente pode inclinar bastante, que seria esse primeiro, assim, que seria para deixar bem em pé, assim, o livro. Vamos testar com o próprio livrinho que veio aqui. Acho que é um livrinho de historinha infantil. Era uma vez um passarinho, acho que uma folhinha de teste só.
Era uma vez um passarinho que vivia no ninho, que coloca aqui, e dá pra gente inclinar menos, deixar um pouquinho menos íngreme aqui o plano, né? Eu achei meio ruim que ele tenha essa aberturazinha aqui, ó, onde estão os meus dedos. Achei meio complicado. Peguei essa folhinha pra testar. O outro que eu tinha, gente, que perdi na escola que eu trabalhava antes, era melhorzinho, tá? Então, que era de um outro local que fazia esse tipo de material, que era da bengala branca, tá? Então, se for pra sugerir, eu sugiro aquele outro. Mas eu sei também que plano inclinado não é bom pra todo mundo não, tá? É que baixa visão, conhecendo mais para ajudar melhor. Olha só, gente, a impressão tá meio falhada aqui. Complicado, né? Se for uma pessoa com uma baixa visão muito acentuada, ela já não vai ler a capa. Aí aqui... Ah, tá. Ah, olha só que interessante. A pessoa que não tem visão central, aqui tem... Depois eu vou ler bem direitinho isso daqui pra... Aqui, ó, o desenho, ele demonstra a visão de uma pessoa que não tem visão central. Eu sou o contrário disso, eu não tenho visão periférica, né? Então, aqui deve ter várias informações. Claro, as letras não estão ampliadas, né, gente? É pra quem enxerga bem conseguir ler. Mas depois eu vou ler bem direitinho esse manual, certo? Então, vamos ver aqui, caderno de pauta larga. Vamos ver como é que é a pauta. Ó, é uma pauta bem larga mesmo. E eu achei bem interessante que a pauta é só de um lado do caderno. Olha só. Claro, ele é um caderno que ele tem cara de material ampliado, né? O que é um... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu vou tirar o plano inclinado, gente. É que eu queria demonstrar ele no uso. E é bem difícil de mostrar ele na câmera. Vou ver se eu consigo mostrar ele na câmera. Assim. 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 Por que é bom, gente? Porque esses lápis que vieram, que as pessoas com baixa visão utilizam, que são os 6B, 8B, eles tendem a marcar muito a folha. Então, o que acontece? Como a folha fica muito marcada, se a gente fecha a folha e escreveu do lado daqui também, desse outro lado, o que se escreveu desse lado vai ficar estragado, vai ficar manchado, vai ficar bem estranho. Então, é bem bom que só tenha a pauta de um lado, certo? Então, vamos comparar com um caderno comum que eu tenho aqui. Só um instante. Aqui, caderno que os alunos lá do município de Canoas ganharam alguns anos atrás. Que uma aluninha não quis usar, aí ela deixou pra mim. Olha a diferença, gente. É bem diferente, né? Dá umas 3 pautas comuns. Uma pauta desse caderno dá umas 3 pautas comuns. E é bem mais visível, é muito... Olha só, vou aproximar aqui para vocês verem. É muito mais visível a pauta desse caderno aqui. Eu acho que tá bem complicado mesmo a gente usar o plano inclinado. Depois a gente faz alguns testes com ele, tá? Vamos colocar aqui na mesa para fazer a comparação. E pode ver que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Na verdade, o caderno da baixa visão é um pouquinho maior, ele é um tamanho ofício. Já o caderno comum, que as crianças ganharam lá em Canoas, ele é o tamanho universitário, que é um pouquinho menor. Então, vamos ver. Aqui é um outro caderno. Acredito que ele é para alguém que tenha uma baixa visão mais acentuada, porque, olha só, as pautas são ainda mais largas do que o primeiro. É para quem tem uma letra ainda maior e fica complicado para esse tipo de pessoa ter esse tipo de caderno aqui com a pauta, assim, ele no formato retrato, que é ele nesse formato aqui. É melhor que seja no formato paisagem, que é esse formato aqui, para que ele não precise escrever, vamos supor, uma palavra por linha ou poucas palavras por linha, que seria o que ele escreveria aqui, ou que talvez nem coubesse, porque a letra de uma pessoa que já está nesse nível aqui vai ser uma letra maior, né? Embora eu tenha baixa visão, a minha baixa visão ela atrapalha mais para me locomover, para minha visão periférica.
Eu às vezes uso bengala, mas é uma baixa visão que não atrapalha muito para escrever. Inclusive a minha letra, ela tem um tamanho relativamente normal, lido como normal. E aqui a gente tem uma guia para leitura, que seria, vamos pegar a folhinha aqui do exemplo que eles mandaram. Vamos supor, se eu tivesse um livrinho aqui, é muito comum a pessoa com baixa visão se perder na leitura. E se eu pegar essa guia aqui, eu tenho direitinho a linha para ler. Era uma vez um passarinho que... Passa para a próxima. Vivia no ninho com sua família. Era pequenino e muito feliz. E aí, assim, a gente vai sem ter o risco de se perder nas linhas, de perder a linha. E o que acontece? No caso, se o aluno precisar de uma ampliação maior, vai ficar difícil essa guia, mas se o aluno precisa de uma ampliação desse nível aqui, a guia é um auxílio interessante. Agora, eu tô curiosa para testar as canetas. E eu tô querendo testar no caderno mesmo e no plano inclinado, porque eu quero testar os materiais que vieram aqui na caixa. Mas eu vou dizer, eu gostaria que o plano inclinado fosse um pouquinho melhor, gente. Apesar de que esse tipo de estrutura, dependendo, a pessoa pode até mandar fazer. E é uma coisa que eu digo, é que esses materiais para baixa visão, talvez a pessoa não precise comprar o material específico. Existem certas coisas que a gente consegue, às vezes, perto de casa, em alguma papelaria, certo? Então, vamos ver. Os lápis que vieram, então, foram (4B), estou escrevendo com a letra maior do que é a minha letra comum, certo? Esse aqui qual é? É o 6B. Eu sei, gente, que já existe até o lápis, se não me engano, 10B, 12B. Então, dependendo, daria para terem colocado um lápis maior, mas eles são mais difíceis de apagar. Existem muitas questões que envolvem. É curioso que, apesar de que a ponta dele tá mais... Eu vou aproximar para vocês verem. A ponta do lápis, vejam só, gente, o lápis de cima é o 4B e o de baixo é o 6B. O 4B ficou parecendo mais grosso porque a ponta dele tá mais... Não sei se dá pra ver aqui onde tá escrito o número do lápis, mas o 4B ficou com a ponta, tá com a ponta meio quebradinha, então pareceu mais grosso, mas o certo é que o 6B fosse mais forte. Vamos ver as canetas, então. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos ver que caneta é essa. Pilot, Office Pen, hidrográfica, 2mm. Olha só, é uma marca boa, gente. Piloto é uma marca boa. Vamos ver, só a única coisa que parece que a tampa não sai. Boa caneta. A caneta tá de parabéns. Vocês sabem por quê? Porque quando eles falaram que vinha uma caneta azul e uma caneta preta, marcador para retroprojetor, tinta permanente, 2mm. Vamos ver como é que fica no papel. Essa aqui tem um cheirinho meio estranho. Aquela ali é hidrográfica, gente. A azul é caneta hidrográfica, então é melhor. Piloto. Caneta preta. Não, mas ela escreve bem, certinho. Eu tava prontinha pra xingar o Laramara por causa das canetas, porque eu tava crente que ia vir caneta Bic. Sério mesmo. Eu tava prontinha pra xingar, porque eu achei que ia vir caneta Bic. E
eu tenho aqui umas canetas, gente, que elas são mais grossas e que eu ia sugerir. Aqui tem essa Papermate. Eu aqui não vi quantos milímetros ela é. Vamos testar ela aqui embaixo da piloto que veio. Ah, ela é mais fina. É que ela é mais grossa do que uma Bic, mas ela é mais fina do que essa que veio. E ela já é a média, ela já não é a fina da linha dela, e não existe a grossa. Porque geralmente as pessoas que enxergam bem, né, elas gostam de usar caneta de ponta fina. E é uma coisa que eu nunca entendia quando eu tava na escola. Esse amor das minhas colegas, dos meus amigos por caneta de ponta fina. Aí tem essa outra aqui da Staedtler, ela é uma caneta, uma Pigment Liner. Ela é uma caneta técnica para desenho, mas a ponta dela é chanfrada, gente. Eu não gosto muito dela porque dependendo de como a gente vira a mão para escrever, ela fica fina, né? Caneta chanfrada tem esse problema. Mas dessa caneta aqui tem até 1,2 milímetros, certo? Mesmo assim, ela vai ser mais fina do que essa aqui que veio no kit. E pra gente ver como geralmente trabalhar com gente, enfim, com pessoas que entendem do tema, é importante, porque eu pesquisava sozinha materiais e eu não encontrava. E, na verdade, eu não sei... essa azul aqui é hidrográfica. Teria que ver se da Piloto tem esse tipo de caneta aqui também em preto. Que eu achei essa azul bem melhor do que a preta, porque a preta que veio no kit, como ela é marcador para retroprojetor, ela tem um cheiro de álcool, assim. Então, eu não gostei muito, embora a escrita dela seja bem grossa, bem visível. Os lápis são lápis comuns de desenho, né? Eu até já tive lápis 8B e tudo que eu tentava usar para escrever, mas eu não gostava muito porque é difícil de apagar, ele marca muito no caderno e vai depender muito da necessidade de cada aluno. Eu tenho uma necessidade mediana das questões da deficiência visual. Quem tem uma necessidade grande vai precisar mais. E quem tem uma necessidade menor vai precisar de outras adaptações. Agora, gente, eu vou olhar aqui no meu tablet quais itens vem no kit pra gente ver se vieram todos. Não vem nenhum spoiler. Vamos ver então. Manual da baixa visão. Sim, tá? Está aqui. Manual da baixa visão. Conhecendo para melhor ajudar. Eu vou querer ler todinho esse manual depois, gente, porque pode ser que tenha dicas importantes aí para o meu trabalho, certo? 2 cadernos de pauta ampliada. Sim, vieram. Uma folhinha de um a gente já gastou, inclusive, mas tudo bem. É para isso que existe. O que eu acho meio complicado, gente, mas isso é uma constante também, né? Esse caderno de pauta ampliada, ele é muito simples, tá? A gente pode simplesmente mandar imprimir folhinhas com essa pauta ampliada, dependendo da necessidade de um aluno, pedir para um xerox, para uma gráfica, imprimir e encadernar. Podem ver que a encadernação dele é simples, ó, é uma encadernação bem comum. Então esse caderno aqui é uma coisa que dá para mandar fazer. Os 2 cadernos são coisas que dá para mandar fazer tranquilamente, certo? Vamos ver, 50 folhas, favorece a escrita de letras ampliadas e melhora o contraste. Sim, isso é fato. Mas se a gente souber fazer realmente esses traços largos e tirar xerox das folhas, a gente pode mandar fazer. Um lápis 4B e um lápis 6B estão aqui. Os 2 vieram, os lápis. Uma caneta azul e uma caneta preta, sim, e vieram canetas boas, com uma pigmentação muito boa. Eu achava que não viria, então parabéns mesmo, viu, Laramara? Eu achava que não viria. Eu tava prontinha pra xingar, é sério. Eu tava prontinha pra xingar muito. Então vamos ver. Guia de leitura acompanhado de texto exemplo. Evita que a criança pule linhas perdendo o significado do texto.
A minha mãe também tem baixa visão, gente. Ela conta que no tempo dela de escola, ela também estudou em escola regular, acontecia muito isso com ela. Então, aqui tem o texto exemplo e aqui tem a guia. Vou aproximar aqui. Prancha inclinada, porta-texto para leitura, melhora de postura, evitando dor na coluna, dor de cabeça ou dor no pescoço causado pela necessidade de aproximação do texto. Então tá, gente, não adianta vocês quererem que eu mostre que eu tô lendo ao mesmo tempo que eu leio, porque não dá, certo? Eu tenho que deixar perto dos meus olhinhos, queridos. Então, gente, qual é a minha avaliação sobre a questão da prancha para leitura? Deixa eu deixar aqui do lado as canetas, misturadas as minhas e também as que vieram no kit, né? Os cadernos. Qual é a questão, gente? Quando a gente tá lendo um texto, primeiro, a prancha é meio pequena, tá? Então, para colocar um caderno universitário aqui, a gente já vê isso pelo próprio caderno que veio no Laramara, no kit do Laramara. Sobra caderno aqui em cima e se a pessoa vai escrever é meio ruim. A outra prancha que eu comprei, que eu tinha antes, ela era maiorzinha aqui e era mais tranquilo, certo? O que a gente poderia fazer era colocar uma prancheta aqui para apoiar o caderno, mas não vai dar a mesma firmeza que uma prancha maior, que um plano inclinado maior. Outra coisa, gente, que é um problema generalizado do plano inclinado. Quando uma pessoa utiliza um plano inclinado e vai ler aqui na parte de baixo do plano, aqui na parte de baixo, ela vai ter que se curvar igual. Então, o plano inclinado ele só funciona quando a leitura é da metade para cima. Então, o plano inclinado ele tem as suas limitações. Ele é um artigo que ele pode ser interessante dependendo do aluno, né? Porque a gente sempre tem que avaliar a necessidade do aluno, a necessidade da pessoa, mas ele pode não funcionar. Isso qualquer artigo a gente tem que pensar, né? Por exemplo, por mais que eu tava louca para xingar as canetas Bic, eu uso Bic. Né? Olha a caneta que eu tava usando para escrever antes de chegar o caderno do Laramara, né? Olha aqui, é uma caneta tipo Bic. Ela não é uma caneta como aquelas que vieram no kit, mas a gente tem que pensar sempre na necessidade da pessoa que está utilizando. Aí, outra coisa. Os cadernos que vieram, não tô malhando, mas já malhando um pouquinho assim. Boba. O fato de ele ter pauta só de um lado, ele é bom realmente para quem usa esses lápis mais grossos, assim, com grafite mais macio, tipo como 6B, 4B, 8B, que deixa manchado do outro lado, mas para quem usa caneta, para quem usa outro material, não faz muita diferença. Então seria ruim, né, esse tipo de caderno, porque seria interessante para quem não usa lápis de grafite macio, ter um lado inteiro do caderno que não vai utilizar, ou que se vai escrever tem o risco de escrever torto. Então depende também do caso, né? Tudo depende, né? Talvez uma das maiores questões da educação inclusiva, da educação especial é o depende do aluno, depende da necessidade do aluno, depende do caso dele. E uma dica que eu dou para todo mundo é o seguinte: quando vai utilizar lápis de grafite macio, 6B, 4B, compra uma borracha boa. Compra uma borracha, se não souber muito como procurar, pede direto numa papelaria, vai numa papelaria grande e peça borracha que apaga lápis 6B. Sério, pede assim mesmo. Foi assim que eu comprei a minha primeira borracha mais de desenho mesmo, porque geralmente essas borrachas que a gente usa, principalmente essas bonitinhas, de personagem, com formato bonitinho, elas só borram o lápis de grafite macio. E isso estraga tudo, gente. Então, tomem esse cuidado. Por exemplo, a borracha que eu uso quando eu uso lápis de grafite macio, quase nunca uso, né? Mas, na verdade, eu comprei ela para usar com lápis de grafite macio e ela é tão boa que eu acabo usando ela para qualquer coisa, né?
Ele é da Staedtler, ela é da Staedtler, tá? Eu reencapei ela porque usei tanto que estragou a capinha, né? E ela é bem macia. É borracha plástica. Geralmente o pessoal usa borracha plástica. Mas assim, a gente vai aprendendo as nossas preferências. Na dúvida, procure uma entidade e procure alguém que saiba lidar com baixa visão, certo? Então, gente, acho que a resenha é essa, certo? Podem deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem mais alguma dica, alguma sugestão sobre como escrever, coisas para utilizar no trabalho, material de escritório, material escolar para quem tem baixa visão, coisas que possam auxiliar, podem deixar aqui nos comentários, certo? Então, é isso aí. A gente se vê na próxima.